Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do KardecTube, do projeto Nosso Lar. Nós estamos analisando nessa nova parte da introdução o assunto sobre os guias espirituais. A gente está procurando mostrar como que o Espiritismo nas obras de Kardec mostra o funcionamento, a relação entre os bons espíritos, os espíritos guias, conosco. Para deixar muito claro que não se trata de um entendimento ingênuo, irracional, mas de algo baseado em fatos e numa racionalidade muito bem explicada. Deixando claro que os espíritos bons sempre vão nos ajudar, nos proteger, desde que a gente faça a nossa parte. E que mesmo a gente fazendo a nossa parte, isso não significa que eles irão nos poupar das provações, dos aprendizados, das experiências que a gente tem que passar. Não significa que eles vão impedir que certas coisas aconteçam, coisas que são necessárias justamente para que a gente aprenda por nossa própria conta. Então é muito justa, muito lógica, muito sábia a interpretação, o entendimento, a explicação que o Espiritismo dá para essa relação. E que a gente está procurando mostrar, focando mais na questão dos médiuns, ou do trabalho de desenvolvimento do Espiritismo, já que isso tem ligação com o nosso projeto. A gente já mostrou no estudo passado que não há médiuns perfeitos, e que, portanto, sempre o médium pode correr o risco de ser enganado, de receber uma comunicação ruim, apócrifa. Agora a gente vai ver algo muito importante. Muito importante. É um dos textos mais ricos, no meu ponto de vista, porque é algo real, é um fato que aconteceu no grupo mediúnico, no grupo espírita de Kardec. Então isso serve como um belo exemplo para nós de como é que as coisas funcionam. A gente vai ver que é uma situação em que num grupo que Kardec participava, e portanto ali ele também se utilizava desse grupo para, junto com os espíritos, através dos médiuns, continuar desenvolvendo o espiritismo, a gente vai ver que um espírito se intromete, um espírito mentiroso se intromete e tenta enganar Kardec e os participantes, no próprio grupo de Kardec. Grupo esse que tinha como anjo guardião, espírito protetor, presidente espiritual, São Luís, que inclusive é São Luís que vai ser evocado e outro espírito se passa por ele. E a gente vai ver, por exemplo, Kardec, que era um espírito superior com o próprio Cristo, o espírito de verdade, como protetor, como guia espiritual. E mesmo assim, tudo isso aconteceu. A gente vai ver um belo ensinamento para que a gente entenda como as coisas funcionam. Outra coisa que vai chamar a nossa atenção é como Kardec era, até mesmo com os espíritos superiores. A seriedade, o rigor, a racionalidade, nos ensinando como que a gente tem que se portar com os espíritos, não importa a evolução deles. Então é muito importante, muito rica essa mensagem. Essa mensagem se encontra na Revista Espírita de 1860, no mês de junho. Ela faz parte do boletim, que era uma parte do fascículo da revista, que era uma espécie de ata do que acontecia nos grupos espíritas, em particular no grupo espírita, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ali a gente tem um relato dos bastidores, e algo muito importante, a própria ata, a gente aprende muita coisa ali, tamanha riqueza de conteúdo e de tudo que aconteceu naquela época. Então a gente vai saber disso que aconteceu por esse boletim, que depois sai da Revista Espírita, e que ali a gente já vai tirar grandes ensinamentos. A gente vai ler uma espécie de ata que está na Revista Espírita e se surpreender.
se surpreender com a riqueza do que a gente tem para aprender, né? É o boletim titulado Sexta-feira, 18 de maio de 1860, uma sessão particular que aconteceu na Sociedade Paranaense dos Espíritas, comunicações diversas. A gente vai ver ali o primeiro assunto desse boletim, e aí nós vamos ter todo esse contexto que a gente já adiantou aqui um pouco. Então vamos ler, a partir de agora é o texto da própria Revista Espírita, abre aspas. Leitura da comunicação seguinte, recebida numa sessão particular a propósito dos trabalhos da última sessão, através da senhora S., médium. Por que São Luís não se comunicou sexta-feira última através do senhor Didier e deixou falar um espírito enganador? Resposta: São Luís estava presente, mas não quis falar. Aliás, não reconhecestes que não era ele? É o essencial. Não fostes enganados desde que reconhecesse a impostura. Com que objetivo não quis falar? Resposta: podeis perguntar a ele mesmo. Ele está aqui. Então vejam o contexto, a situação apresentada. Foi feita uma sessão particular, isso era muito comum. Então ela era diferente da sessão geral, né? Era um grupo mais restrito, que fez essa sessão particular para avaliar a sessão passada. Então isso era muito comum. Kardec se reunia com alguns médiuns e fazia uma avaliação da sessão que havia passado, e ali submetia várias questões aos espíritos. Então esse era um dos trabalhos de Kardec e da Sociedade Parisiense, né? Então tinham vários tipos de sessões, e uma delas era essa, que era mais fechada, rigorosa, porque justamente era a sessão em que se avaliava o contexto geral, né? E ali Kardec tinha importantes questões para tratar com os espíritos. E foi evocado São Luís, como de costume. São Luís é esse presidente espiritual, né, esse guia espiritual da Sociedade Parisiense, um espírito bom da escala espírita. E ele foi evocado, o médium aqui aparece, é o senhor Didier, mas em vez do São Luís, ao ser evocado, falar, veio um espírito enganador se passando por ele. Nós estamos falando da sessão íntima dirigida por Kardec. Por Kardec. Isso aconteceu. O espírito se manifestou enganador no lugar de São Luís, que já é um espírito bom, na sessão dirigida por Kardec, que é um espírito superior, que tem como guia Jesus. Então por que a gente está trazendo essa história? Para a gente ver que quando o movimento espírita cria determinados mitos com relação à proteção dos espíritos, a gente tem aqui uma prova muito forte e grandiosa de que a coisa não funciona bem assim. Porque muitas vezes o movimento espírita vai dizer, não, mas o médium fulano de tal, ele está protegido, ele jamais seria enganado, porque ele tem uma missão importante. Aqui nós temos o exemplo de Kardec, que tinha a maior missão de todas com o espiritismo, guiado pelo próprio Jesus. Porque muitas vezes a gente usa determinados guias espirituais do movimento espírita, colocando eles como superiores e dizendo que eles estão protegendo o médium. Aqui a gente tem Jesus como guia espiritual e mais o São Luís como guia espiritual do grupo. E mesmo assim um espírito enganador se intrometeu. Para que a gente então, baseado em fatos, não crie mentiras ou ilusões de que o fulano é especial, ele vai estar protegido de uma maneira incondicional, tudo que vier dele 100% é garantido. Não é assim. Já que a gente deu um exemplo maior, esse do próprio Kardec, guiado por Jesus e tendo São Luís como guia, com a missão de levar o espiritismo adiante, um enganador se intrometeu. Agora Kardec quer saber por que o São Luís permitiu que um espírito enganador se passasse por ele nessa sessão tão importante. Agora a gente vai começar a ver, primeiro, a beleza da explicação de São Luís e o rigor de Kardec. Como Kardec está claro que ele publicou